7 carneiros. Fez, pois, Balaque com Balaão. Disseram lá, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão e Balaque: fica-te junto e te holocausto, e eu irei porventura o Senhor me sairá ao outro eu. Amém. Fala amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. O Pedro Henrique estava esses dias, ou seja, ontem mesmo, ele estava com febre. Ontem não, foi ontem estamos aqui da igreja, ele já estava com febre. E nós oramos tudo. Graças a Deus, passou pelo médico, tomou remédio, já está esperto aí, né? Só temos que agradecer a Deus. Salve a amada igreja, Santa Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é quinta-feira. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. Pode ser sentado, tá, meu irmão? Que a gente vai ler já explanando, já estudando. 1 Coríntios, capítulo 10. O tema aqui na minha Bíblia está: não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Quantos irmãos procura? 1 Coríntios, capítulo 10. Sábado, hoje é quinta-feira, sábado é a festa das nossas crianças. Não aqui da igreja, mas de todo o bairro aqui de Agenor, da cidade de Mongaguá. Não só da Agenor, mas para o centro também, né? É a festa das crianças, não tem bairro, né? Bairro. Será aqui na rua Marcelino Rodrigues de Meire, 805. Começará às 14 horas. De brinquedo a gente tem o pula-pula, o cama elástica, como alguns falam, algodão doce e pipoca à vontade. Isso é à vontade, pipoca e algodão doce é à vontade, tá, gente? Esses, já vou falar até hoje que minhas pessoas estavam puxando minha orelha. Pipoca e algodão doce os adultos podem comer à vontade também, junto com as crianças, né? Mas a preferência é as crianças, né? Não vamos furar a frente das crianças. E sorvete. Como a gente tem uma quantidade de sorvete, posso falar uma quantidade? Não, minha esposa não quer falar a quantidade. Mas dá para bastante criança, né? Então, o sorvete, primeiramente, é para as crianças. Se sobrar, né, tenho certeza que vai sobrar, porque é muito sorvete, entendeu? E os kits também é para as crianças. Então, só essas duas coisas, eu peço que os adultos não peguem, né? Inclusive, a gente estava conversando com a minha esposa, a gente vai fazer senha do kit e do sorvete, né? Porque senão uma criança toma 4, 5 sorvetes e o outro acaba ficando sem nada, né? E se todas as crianças que tiver presentes tomar e sobrar, os adultos poderão se servir à vontade. Mas o algodão doce e pipoca é para todos. E bala e pirulito também. Aí nós vamos voltar da vez quando eu vou lançar a cabeça, mas a gente vai dar um jeitinho no pirulito, vai ficar tranquilo aqui. Né? Então, eu quero o seguinte, que essa festa seja uma bênção, que as crianças se relembrem. Essa é a terceira festa infantil que o nosso ministério faz. Nosso ministério agora ele é físico, antes ele era só online, mas sempre nós olhamos pelo lado de muitas pessoas que não olham, as crianças e os idosos. Então, nada mais justo que no mês de outubro comemorar com as crianças, falar um pouquinho de Deus e se divertir com eles. Que eles têm que entender que a igreja também é um local de alegria. Porque muitas crianças não gostam de ir na igreja porque acham cansativo e chato. Mas eles vão ver que também na igreja tem alegria, tem brincadeira,
sadia, né? Todos se divertem um com os outros, como se fossem todos os irmãos do mesmo pai, né? Então, não deixe de trazer seus filhos no sábado. Não é placa de igreja, é a obra do Senhor. Então vamos ler. Eu estou com duas Bíblias aqui, a Bíblia de estudo e a Bíblia normal. Eu gosto sempre de ler acompanhando junto com a Bíblia de estudo, que ela tem um raciocínio teológico, explicando o que significa naquela época, para quem estava falando. E aqui, a Rei do Espírito Santo de Deus vai nos ajudar para trazermos essa mensagem para os dias de hoje. Antes, vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai amado, por essa noite. Mais uma vez estamos entrando na sua presença, Pai. Use-nos, Pai, para que possamos transmitir a sua palavra, Pai, e que possamos aprender cada vez mais e mais de Ti, para que não nos erramos, para que possamos fazer as coisas certas. Às vezes nós pensamos que a coisa está certa, mas diante dos seus olhos não está. Então, perdoe-nos. E por isso nós estamos estudando a sua palavra. A sua palavra vai nos alimentar espiritualmente e vai nos elevar cada vez mais à sua presença. E assim nós vamos conseguir fugir das heresias desse mundo que tenta perturbar e distorcer a sua santa palavra. Use-nos, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá no versículo 1. O tema é: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ou seja, nessa parte aqui, que o povo israelita era um povo que não era muito de fé e fervoroso a Deus, mas era um povo escolhido por Deus. É o único povo que foi escolhido naquela época. Existiam várias tribos, vários povos, mas Deus sempre simpatizou pelo povo de Abraão, que vem chegando até se transformar em Israel nos dias de hoje, que é uma grande potência. Mas o povo nunca foi totalmente fiel a Deus e chegaram a tentar a Deus. E quantos de nós, às vezes, não duvidamos se é da vontade de Deus algumas coisas que acontecem na nossa vida? Ora, versículo 1. Ora, irmão, não quero que ignore que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Mas o que significa isso? Ora, não queremos, irmãos, que ignorem. Significa que o Espírito Santo não quer que sejamos ignorantes a respeito de Deus, das suas coisas e das suas verdades. E nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, ou seja, todos estiveram presentes na presença de Deus, quando eles estavam no deserto. E Deus se manifestou através da nuvem durante o dia e à noite através daquela nuvem de fogo que aquecia todos eles. Ali estava o Espírito de Deus, a presença de Deus. E mesmo assim, eles ainda erraram muitos. E todos passaram pelo Mar Vermelho. O que o Mar Vermelho significa nos dias de hoje? Significa a passagem da morte para a vida. Quando eles passaram do Mar Vermelho, saíram do Mar Vermelho, é a mesma coisa do batismo. Tem um grande significado. Eles estavam fugindo da morte. Se eles não atravessassem o mar, eles iam perecer na mão de Faraó. E quando eles atravessaram para outro lado da terra de Canaã, ali começou a nova vida. Mesma coisa é quando nós batizamos. Morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Mas não quer dizer que você morreu fisicamente, mas em um ato simbólico, demonstrando ao povo que você está depositando o velho homem e renascendo o novo homem. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
Ali, o mar também significou o batismo deles. E ali quem fez foi Moisés. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E todos aquele povo que estava ali de Israel comia, se almoçaram e jantaram, vamos falar assim em português mais claro, do maná de Deus. Então todas as tendas, que naquela época eram tendas, cada família tinha sua tenda, comiam a mesma coisa. Que o vizinho do lado está comendo, o traje de frente, todos estavam comendo o maná de Deus, que Deus mandava todos os dias. E muitos teólogos falam que o maná significa comida dos anjos. Eu, apesar de ser teólogo, formado em bacharel em teologia, eu discordo. Porque anjo não se alimenta de maná, mas é um ato simbólico também. Então, a gente discorda, mas é o meu parecer. Porque quando nós formos para junto de Cristo, nós não vamos mais precisar nos alimentar. Nós nos alimentamos no dia de hoje porque o nosso corpo é terrestre, nosso corpo é da terra e precisa de alimentos nutrientes. E os anjos não precisam disso, porque os anjos são celestial. Então, a presença de Cristo, a presença de Deus é alimentação. A glória que nós louvamos com o coração, quando cantamos com amor, como falamos de amor, isso é um alimento espiritual para nós. Eu entendo que também seja para os anjos. Quando os anjos cantam e louvam no céu ao nosso Deus poderoso, na hora que eles estão cantando, eles também estão se alimentando espiritualmente. Então, esse é o meu parecer dentro da alimentação. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Versículo 4. Porque bebia da pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles ficaram, todos nós sabemos, a travessia do Mar Vermelho, ficaram um tempo, uma hora que não tinha mais água, e começaram a se lamentar. E Deus falou com Moisés: toque na pedra e ela se dará-lhe água. Essa pedra significava Deus, o Cristo. E ali todo mundo, mais uma vez, beberam água espiritual. Mas a água ali era água normal, H2O, mas era uma água espiritual, do lado espiritual de Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. Eu já falei em outra mensagem que desse povo de Israel que saiu do Egito, que ficaram 40 anos rodando no deserto, eles foram abençoados demais. Eu, com meus olhos carnais, no dia de hoje, eu não entendo como o povo não via a glória de Deus. A glória de Deus era tão claramente manifestada que os olhos normais, e eles não conseguiram ver. Andaram 40 anos, a roupa não se desgastou, a sola do sapato não se desgastou, que era a sandália naquela época. Tudo isso é bênção de Deus. Hoje em dia você compra uma roupa, você anda com ela tem, a sua esposa lava 2 ou 3 vezes, ela já começa a rasgar, apodrecer. E olha que eles ficaram 40 anos com a mesma roupa. Só o poder de Deus. Mas como era um povo teimoso, incrédulo, que desagradou a Deus. E desse povo todo que entrou na terra prometida foi Caleb e Josué. Desse povo todo, só esses dois. Agora os outros que entrou junto, Caleb e Josué, foram descendentes do povo, porque eles foram no deserto rodando e tiveram filhos, casaram, tiveram festa. Então, esses novos, os herdeiros, tinham mais fé em Deus do que os próprios pais, que eram escravos no Egito. E a gente fica analisando e pede a Deus também que nos dias de hoje, que os nossos filhos comecem a ver a Deus
com outros olhos, os olhos espirituais, os olhos que talvez nós pais não conseguimos às vezes enxergar a glória de Deus no dia de hoje. Muitos não conseguem enxergar. E nós também pedimos e oramos que Deus faça os nossos filhos entrar no reino do céu. Versículo 6. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas mais, como eles cobiçaram. Quando fala figura, é porque a Bíblia, não a gente fala assim, a gente fica com o costume de falar a verdadeira, mas não é. A Bíblia mesmo escrita, ela é toda desenhada, né? É uns desenhos, está lá na Bíblia, é as letras que formam um desenho, e que cada desenho tem um significado. Então, por isso que tem assim, a figura. Versículo 7. Não façais por idolatria, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Ou seja, o povo só queria comer, beber e se divertir. Talvez você lá, mas pastor, como ele se divertia andando pelo deserto? Eles não andavam dia e noite, não. Eles andavam um pouco, paravam, ficavam um tempo ali, mais ou menos um mês, 2 meses, 3 meses, só a gente aprofundando no hebraico, que a gente vai saber mais ou menos. Mas eles ficavam um certo tempo, né? A gente compara ao povo cigano. Ele fica um tempo na cidade, aí depois ele sai daquela cidade, vai para outra, e assim era também o povo hebreu, né? Então ele ficava ali, eles faziam festa, cantava, né? Eles dançavam, né? Então ele só queria, como fala no dia de hoje, só as coisas da carne. E não era raro alguém buscar a presença de Deus. Por isso que Deus só falava com Moisés e com Arão, porque esses buscavam a Deus 24 horas. Os demais vivia, mas não vivia plenamente com Deus. Ou seja, eles levavam o lado mais material. E como nós vemos no dia de hoje? As mesmas coisas. O que o povo hoje em dia faz? Mesma coisa que está aqui, ó. O povo só come, pensa em comer bem, fazer churrasco. Não sou contra, não pelo contrário, também gosto de churrasco. Mas o povo só pensa em comer bastante coisa boa, beber. E depois levanta e se folga. Ou seja, aqui na praia o pessoal faz churrasco, bebe, né? Aí deita na areia, fica curtindo a natureza. É errado? Não, não é errado. Isso é um privilégio que Deus está dando a essa pessoa. Mas também tira esse momento para buscar a presença de Deus. Tira esse momento para louvar a Deus. E sobre comer demais é pecado. Glutonaria é pecado. Beber é pecado. Bebedeira é. Se você se embriagar e ficar bêbado, perder a razão, é pecado. Porque lá em Coríntios fala, que não me lembro qual versículo, que não entrarão no reino dos céus os beberrão, né? E os glutões, ou seja, aquelas pessoas que comem compulsivamente, a não ser que seja doença. Aí também quem vai julgar é Deus. Por isso que existem os médicos aqui na terra para tratar quando a pessoa tem esse distúrbio alimentar. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia de 23 mil. O que quer dizer isso? Porque Deus mandava, quando ele estava no deserto, ele estava atravessando o deserto, eles guerrear, tomar a cidade, tomar os bens das pessoas. Aí talvez você, mas pastor, você não é roubo, né? Não. Naquela época, a terra prometida, eles tinham que tomar com briga, com luta. Porque, infelizmente, eu vou falar para você, o mundo foi feito para os israelitas, não foi feito para nós. Nós estamos nesse mundo graças à misericórdia de Deus. E nós também ganhamos
a salvação por misericórdia de Deus, porque era o povo só israelita que era a menina dos olhos de Deus. Então Deus mandava: vai e toma aquela cidade para vocês, que eles tinham que atravessar várias cidades, e as cidades que eles estavam atravessando até chegar a Canaã, tinha muitos reis que adoravam outros deuses, outros ídolos, outros deuses, e até sacrifício humano, sacrifício de criança, e Deus não gostava disso, e Deus às vezes mandava dizimar essas pessoas. E os despojos da guerra, algumas vezes Deus mandou queimar a cidade inteira, não pegar nenhuma moeda, mas sempre no meio do povo tinha alguém que pegava, e isso era a prostituição, porque está se prostituindo com o pecado. Mesma coisa quando Deus mandou em certa cidade eles pegar, matar todo mundo e deixar só as moças virgens e não levar mais nada, e eles desobedeceram. Então o que acontece? O povo também não poderia casar com outras de outra sociedade. Vamos falar sociedade no dia de hoje. Naquela época, quem era israelita tinha que casar com a moça israelita, era a ordem de Deus. Mas não, muitos casavam com outros de outras religiões, não falando religião, de outros povos, né? E aí o que acontecia? Era prostituição, porque Deus não queria isso, não queria que se misturasse aquele povo. E nós ficamos até tristes. Eu vou soltar um pouquinho mais à frente, quando Salomão, quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Cristo, eu aceitei com 9 anos, um pouco mais velho que o Pedro na época, né? O Pedro tem 8 anos. E eu sempre via aquelas pregações falando que Salomão era um homem sábio, e a gente estudava sobre Salomão, e eu tinha, não é inveja, mas eu sempre orava a Deus, pedia a Deus conhecimento que nem Salomão, que eu queria ser que nem o rei Salomão. E hoje em dia a gente vê que os nossos pedidos, ainda bem que Deus não atende todos, porque a gente às vezes pediu coisas que não conhecemos, que não sabemos. O que eu quero dizer com isso? Salomão foi um grande rei, foi um grande sábio, mas também foi um grande idólatra. Ele casou com várias pessoas, várias mulheres, que não era para casar. E Deus, apesar de tudo, ele foi um homem sábio. Mas em certos lances da vida, eu vejo que ele não era tão sábio. Talvez seja sábio nas letras, na ciência, mas do outro lado espiritual ele não foi sábio, porque ele não fez muitas coisas que agradou a Deus. Era para ser um dos mais levantados na fé, mas infelizmente não foi. Mas vamos voltar à nossa mensagem. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas suas serpentes. Pereceram pela serpente. Lá quando Deus ficou tão chateado com o povo, lá em Êxodo, depois vocês podem ler, a gente está lendo em Coríntios, mas essa história que está aqui em Coríntios está falando lá aquela história de Êxodo. O povo hebreu perturbou tanto Deus. Quando eu falo perturbou, é para a gente poder entender no português. Mas um povo tão crédulo, que Deus queria dizimá-lo. E começou a brotar cobra, serpente no deserto. E muitos começaram a morrer. E começaram a se lamentar com Moisés. Nesse lado da teologia, eu acho que não deveria ter feito uma serpente, mas foi ordem de Deus. Deus mandou fazer uma serpente de ouro
E todos que eram mordidos olhavam para a serpente, era curado. Mas o povo daquela época é igual ao povo de hoje. Se você faz uma coisa que dá certo, todo mundo começa a copiar. E eles começaram a copiar, a fazer ídolos. Já que Deus mandou fazer uma serpente de ouro e eles eram curados, depois eles começaram a fazer bezerro e outras coisas a mais. Querendo ser igual a Deus, querendo levantar os seus próprios deuses para ele poder governar, né? Ou seja, o povo queria levantar o Deus dele para ele governar e não Deus governar ele. E foi aí que entrou o destruidor. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. Versículo 11 que eu estou lendo. Estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados, para que é chegado o fim dos séculos. Quantos hoje ainda adoram ídolos? Eu fico às vezes pensando, e também às vezes, além de pensar, eu fico vendo também como eu estava cego há um certo tempo, não muito longe, mais ou menos 10 anos, de adorar um ídolo, apesar que nós tínhamos um pouco de conhecimento espiritual, não de Deus. De Deus temos que fomos criados na igreja, mas fomos afastados. E pegar uma imagem, derramar sangue, fazer sua prece, oração para aquele ídolo. E aquele ídolo respondia. Mas por que respondia? Porque quando a gente ia em um certo lugar, estava corporado, uma pessoa com espírito, vamos falar espírito caído, e aquela pessoa conversava com nós, e nós conversávamos com ela. E uma vez até alguém falei, mas essa estatueta que tu está mandando eu comprar, ela é de gesso, não é você em si. Ele falou, mas quando tu olhar para ela, lembrarás de mim. Quando tu lembrar de mim, eu entro na sua mente. Então eu vejo, voltando para o lado de hoje, quando você ora para uma imagem e começa a fazer sacrifício e outras coisas mais, aquela imagem não faz, mas aquele espírito que está ali desenhado recebe e faz talvez o que você queira. E Salomão conseguiu aprisionar alguns espíritos. Mas não vamos entrar nesse lado da mensagem. É bom vocês estudar um pouco para aprender cada vez mais. Versículo 12, vamos chegar lá no 14, rapidinho. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para que não chegueis ao fim do século. Aquele que, pois que cuida, está em pé, olhe para não cair. Ou seja, você, meu amigo, meu irmão, que busca a Deus, o Deus vivo, o Deus que está no céu, é um Deus que você não consegue encostar a mão, palpar, mas você consegue sentir a presença dele. O seu cabelo do braço se arrepia quando você ora com fé, com fervor, você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Então, ore cada vez mais, busque a sua presença para que não caia, porque para cair basta estar em pé. Então, às vezes, muitas pessoas batem no peito, eu sou mais cristão, eu sou mais devoto. Muito cuidado para não cair. E Deus ensinou a sermos humildes. Versículo 13. Não veio sobre vós a tentação, senão humana, porque o lado humano pode ultrapassar o lado espiritual. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima dos que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Então, o que esse versículo quer dizer? Você pode ser tentado, pode ser provado pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus sabe até onde você suporta, até onde você está na linha divisória. Então, Deus faz isso para fortalecer a sua alma, o seu espírito. No versículo 14 começa o outro tema, a idolatria e o culto de demônio. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, quando você participa da ceia do Senhor, comendo e tomando o vinho, você está em comunhão com Cristo. Então, nós não podemos ter idolatria, nem muito menos idolatrar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um ato simbólico. Esse ato simbólico não é só por ser simbólico, ele tem grandes influências na nossa vida. E eu costumo falar por que tomar uma ceia durante 30 dias, para renovar os nossos votos, o nosso pacto com Deus. Porque durante 30 dias você se lembra o que você fez, o que você deixou de fazer. E isso faz você restabelecer a comunhão com Deus e não idolatrar a Santa Ceia. Hoje mesmo eu compartilhei um vídeo que fala por que muitos estão fracos na fé, por que muitos estão fracos na igreja. Porque certos pastores proíbem as suas ovelhas de tomar a Santa Ceia. Proíbe o seu membro de tomar a Santa Ceia, porque fez alguma coisa errada, chegou ao conhecimento do pastor ou dos obreiros. Mas aí que está. O pastor tem que conversar, explicar e mostrar para a ovelha que ela errou. E que ela se restabeleça, renove o seu voto com Deus. Ou seja, antes de participar, peça-se perdão, mas nunca proibi-la de tomar a Santa Ceia. Mas explicar que ela tem que tomar com convicção e com o corpo limpo e com a mente limpa. Porque se você deixa uma pessoa sem tomar a Santa Ceia, o ser humano já é fraco por natureza. E ele começa a não tomar uma vez, não toma duas, já começa a se esfriar automaticamente e daqui a pouco se afasta. E para afastar da igreja é a coisa mais fácil do Senhor. Ou seja, para afastar do caminho de Deus é a coisa mais fácil do que retornar. E quantos não retornam para a igreja mais? Por vergonha, porque tem vergonha que o irmão vai comentar, porque ele saiu, fez errado, voltou. Outros falam, foi passear no mundo, por aproveitar o mundo. Mas ele tem que ter amor. O que eu digo com isso? Nós não devemos olhar para esse lado. Por isso que muitas ovelhas do Senhor estão desgarradas e se perdendo. Versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, comemos o pão, todos, o marido, a esposa, o filho, ali não são marido, nem esposa, nem filho. Ali somos todos irmãos. Não existe a hierarquia familiar no momento de tomarmos a Santa Ceia. Ali, todos, quando comemos o pão, lembramos o ato simbólico do corpo e unimos o nosso corpo com o corpo de Cristo Jesus. Então, esse lado é o que fala esse versículo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vedes a Israel segundo a carne,
os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Porque naquela época, quando matava-se um animal para fazer o holocausto, o sacrifício, a única coisa que se derramava era o sangue e queimava e subia como incenso para Deus. A carne era aproveitada pelos sacerdotes e muitos distribuíam para o povo. Então, nesse ato de distribuir para o povo, todos estavam fazendo parte daquele sacrifício. Por isso que muitos falam hoje, algumas pessoas oferecem alguma coisa, alguma comida para certa entidade e diz que o cristão não pode comer. E eu sempre falei, aonde está isso escrito na Bíblia? Se João falou, João viu um lençol cheio de animais impuros, ele falou, não posso comer, come, ele falou, não posso, porque ele era judeu. Mas Deus falou com ele, trazendo para a linguagem de hoje, se você orar, nada é impuro, porque você vai pisar em serpente, você vai comer comida envenenada e não vai morrer. Não quer dizer que você vai tomar um copo de veneno sabendo que existe veneno. Mas, por outro lado, se a pessoa quer te fazer mal, a gente, por exemplo, já viu isso, se uma pessoa quer te fazer mal e você não sabe, no seu coração bom, você recebeu uma comida, um mau prazer. Nós cristãos temos o hábito de orar. Por isso que eu falo que todo mundo, a gente tem que ensinar todo mundo isso, porque é uma ordenança do Senhor. Agradecer. Mesmo que você não saiba que aquilo a pessoa mandou para te fazer mal. Quando você ora a Deus e agradece por aquele alimento, e pede a Deus que abençoe aquele alimento, e abençoe aquela família que te deu aquele alimento, é cortado no ato. Deus purifica aquele alimento. E aquela pessoa vê que você comeu, e você agradeceu a Deus. Se ele vê que você orou ainda, você está amontoando brasas no seu coração. E ele vê que errou. E com um certo tempo, talvez você descubra que a pessoa chega e fala para você, um dia eu te dei uma coisa enfeitiçada para destruir você. Você orou e cortou, e eu vi que você agradeceu a Deus. E isso me fez hoje ser um cristão. Então, a gente não pode ter medo de nada, mas confiar em Deus. Mas também não vamos fazer como certas pessoas pegaram, também eu vi também uma certa pessoa pegou uma cobra, começou a sapatear no meio do púlpito com a cobra picou ele e acabou morrendo. Porque isso aí ele estava fazendo o lado da idolatria. E não é isso que nós devemos fazer. Como eu também vi esses dias, e entristece a nós, né? Nós pastores que pregamos a palavra do Senhor, o cara matar um animal dentro de uma igreja e sacrificar para fazer um ato simbólico. Não existe isso. Ele está tirando uma vida de um animal por banalidade. E isso é heresia pura, e isso Deus dá o castigo certo, no tempo certo. E isso são as doutrinas que, infelizmente, nos dias de hoje, estão levando muitos para a perdição do Senhor. Mas por que acontece isso? Porque o povo não lê as Escrituras. O povo não vai buscar o que está escrito nas Escrituras. Não vai orar a Deus, abre a Bíblia talvez como um livro qualquer, como eu já falei, para a Bíblia, para ler, ela tem um significado, né? Ela tem um paradoxo para você poder entendê-la. Tem pessoas que mal sabem ler o português, lê até errado, mas ele sabe falar de Deus. Por quê? Ele abre a Bíblia e consegue. Porque ele, na hora que abre a Bíblia, antes de ninguém, ele pede que o Espírito Santo de Deus o ilumine. Que o Espírito Santo de Deus toque naquelas palavras. E as palavras ganham vida e isso alimenta a sua alma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitos abrem a Bíblia por abrir. Como eu abria, há certo tempo, o livro de feitiçaria, São Cipriano, e fazia as maldades. Hoje me arrependo, como falo para vocês. Por isso que às vezes a gente tem um pouco de bagagem em falar certas coisas dentro das Escrituras e dentro do lado espiritual. Não falando que eu sou melhor do que ninguém. É porque nós também tivemos do outro lado e vimos coisas absurdas que muita gente não entende
E muitos não compreendem, mas levam a sua vida normal, não sabendo que existe o bem e o mal. Então a gente tem por obrigação de falar aqui. Idolatria e o culto a demônio. Está escrito na Bíblia, não fui eu que escrevi, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 em diante. Fala sobre isso. Então, vamos fugir dessa idolatria, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar não religião, muito menos placa de igreja, mas vamos buscar a presença de Deus, vamos viver uma vida santificada, vamos orar todos os dias, e quando você puder, ajoelha, ore a Deus, porque tem gente que às vezes até ora por orar, mas não é assim. Você tem que orar na hora que você sente vontade de falar com Deus, e Deus ouve todos os instantes. Você pode orar dentro do ônibus, você pode orar em qualquer lugar, e também não precisa falar, basta levar o seu pensamento a Deus. Deus ouve as nossas orações, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos terminar nossa mensagem, falta 15 para as 9, vamos para os nossos lares, e sábado é a festa das crianças. Mais uma vez, traga as crianças para brincar, se divertir na casa do Senhor, porque o Reino do Céu é comparado às crianças. E nós pais, nós avós, temos que incentivar as crianças a ir numa igreja. Não estou falando, quando eu falo igreja, eu não falo placa. Pode ser até na igreja católica, porque também lá fala de Deus. Todos os lugares que fala de Deus, é de Deus. Então, leve a criança para que eles possam caminhar, aprender e saber que existe um ser superior. E esse ser é o nosso Pai Celestial. E um dia, todos nós vamos nos encontrar com Ele. Rico ou pobre, temos esse caminho, um dia encontrar com o Pai Celestial. Vamos ficar de pé para nos orar. Abra sua mão assim. Quando a gente abrimos a mão assim, significa que nós estamos pedindo as bênçãos de Deus. E a misericórdia de Deus caia sobre todos nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai amado, pela essa palavra que tu nos deste no dia de hoje, Pai. Que ela possa te tocar em cada coração que ouviu, Pai. Nosso intuito, Pai, é falar cada vez mais de Ti, Pai. E levar as pessoas a buscar Sua presença diariamente na sua vida, Pai. Pois esse mundo anda tribulado, Pai. Muitas tribulações, muita angústia, muito desamor. E que essas pessoas possam buscar esse amor, essa presença na Sua santa palavra, Pai. E que possa restabelecer essas vidas que estão caídas, que estão perdidas, que estão talvez sem rumo, Pai. Que Tu possa tocar nos seus corações. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos. E todos que acreditem em Deus, diga sempre amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você tem Deus, se você busca Deus, não tenha medo de nada, porque Deus estará contigo. E no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor. Então, se Deus é meu pastor, nada vai te faltar, meu irmão. Talvez você passe um pouco de dificuldade, mas Deus vai te abençoar. Agradeça a Deus. O pouco que você tem, talvez alguém não tenha esse pouco. E nesse mesmo estão agradecendo a Deus. Que Deus os guarde e ilumine. Vamos com Deus para casa. Amém.